Beleza. Cadê nossa música aqui, ó? Bom dia, professor. Pô, Bom dia, Cláudio. Melissa tá aí. É, por outra música, se tivesse Melissa, tava ali, ó. Senhoras e senhores, eu gostaria de convidar e vocês desse um calor maravilhoso para receber aqui uma pessoa que aparece como uma surpresa boa. Senhoras e senhores, Bom dia! Bom dia, Rafa! os meus olhos coloridos refletir, porque eu estou sempre na minha e não posso mais fugir. Meu cabelo enrolado, todos querem imitar. Eles estão paratinados, também querem enrolar. Você ri da minha roupa, E da minha roupa, você ri do meu cabelo, e do meu cabelo, você ri da minha e pele, da minha pele. você ri do meu sorriso. Parou? Coloca a burguesinha, que é a música favorita do Chile. Eu ia pôr ela em homenagem à minha amiga Melissa. Que tá ali. Deixa eu colocar aqui, cadê? A favorita do Chile, ele ama. Não, né? Tá Não. aí, Ô, cara. professor, eu não entendi o que é pra fazer na atividade lá. que Ué, você do mandou no churrasco. negócio. 2 minutos ainda de entretenimento. Aí vai vir um comercial do Mercado Livre. Putz, chato, velho. Eu podia ter ligado o Spotify no computador, né? Agora é que eu pensei. Cara, agora eu tô falando, meu microfone tá ligado. Eu não entendi o que é pra fazer na atividade, professor. Nada. Como assim nada? Então na atividade. Nada. eu posso fazer Ainda. nada. Ah, não vou fazer também. Ah, que chato, velho. Por que não funcionou o YouTube? Pô, palhaçada. Faz o seguinte, bota o negócio da tela pública aí pra eu botar a tela. Peraí. Deixa eu começar a brincadeira. Propagandas. Eu podia ter ligado o Spotify, agora que eu pensei nisso. Mas eu nem sei o login meu do Spotify. O que você vai contar, tio? Qual música é? É do seu Jorge, essa aqui é homenagem à Melissa. Ai, seu Jorge! Burguesinha, adoro. Obrigado, senhoras e senhores. Essa é pra todo mundo ir pra casa numa boa. Alô, galera! Alô, Jorjão! Geral! Vai no cabeleireiro, no esteticista, vai o dia inteiro, vida de artista, saca dinheiro, vai pro motorista, você faz esporte, vai no balão. Final de semana, na casa de praia, só gastando grana, na maior praia, vai pra balada, dança pra destaca, toda sua vida, me animando. Burguesinha, 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 burguesinha. 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 Alô, Nato! Essa música vai pra playlist do Web Churrasco. Essa música é muito boa. O Web Churrasco é ótimo. Bota Galera, no Web Churrasco com Jade pra cada bom um. dia.
Pode me convidar lá. Pode me convidar que eu tô dentro, hein? Churrasco de... Já que a gente não vai fazer o. A gente provavelmente não vai fazer teatro, esse ano a gente poderia, sei lá, cada um dá R$ 10 pra fazer um churrasco, quando a pandemia passar, Concordo. ao invés de todo mundo churrasco no mês. É melhor dar essa ideia logo, antes que alguém invente esse teatro, o teatro online, entendeu? À Pelo distância. amor de Deus, nem brinca falar isso. Não. Para. Ah, mas eu vou querer meu dinheiro de volta, bicho. Dá ideia Mas, logo no gente, churrasco. Bate na madeira. dá R$ 10 cada um. Aí dá pra fazer um churrasco massa. Tem o quê? 40 pessoas no nono ano? Dá R$ 400, né? Então, junto com o dinheiro dos professores, que não vão ir de graça também, a gente vai lá e faz um churrasquinho, pô. Aí coloca a Legião Urbana e Tá, mas Seu beleza, Jorge, vai ser um churrasco virtual que você falou? churrasco sem Legião Urbana e Seu Jorge não é Mas churrasco. vai ser um churrasco virtual? Ai, Legião Urbana, gente. Ah, nem sei, a gente inventa aí Se uma tiver maneira. professor, vai ter que tocar a música do Rapa. Se meus joelhos não doessem mais. Vai ter também raça negra. Pô, gente, mas, ó, se eu fosse vocês, eu investia na inscreveria. ideia do web churrasco. É melhor do que o web teatro. Essa é a palavra que eu queria achar. Melhor do que o web teatro. Galera, olha só, vamos para a aula nossa aqui. Eu mandei para vocês as fotografias, as imagens, né, que a gente vai trabalhar hoje. Para vocês terem feito download, ter abaixado, como diz minha filha, as imagens. E vocês vão responder essas perguntinhas para mim que eu acabei de colocar no chat aí, ó, em grupo, tá? Eu vou dividir a turma em grupos, dá 15 minutinhos para vocês e desfaço os grupos daqui 15 minutos. As perguntinhas, vocês vão escrever como? Debatem aí, façam um textozinho. Pode colocar no chat, grupo 1 tal, grupo 2 tal, que eu copio do chat aqui, colo no Word e apresento para todo mundo, a gente debate. Vai trabalhar todo mundo as mesmas imagens, beleza? Ok. Todo mundo aquelas imagens ali. Todas elas? Todas elas. Beleza. Você vai separar Analisar todas as imagens. As imagens tem um lugarzinho delas lá para, se vocês quiserem pesquisar melhor o lugar, sei lá, ou pesquisar imagens no Google, aí vocês pesquisam também. De Pedro... Peraí, o quê, Pedro? Professor, você pode explicar de novo tudo? Posso, Bárbara. Eu mandei as perguntinhas no chat aí, você viu? Ah, não tinha visto ainda não, peraí. Ah, tá. Pedro, mesma coisa. Eu mandei as perguntas no chat aí. Eu vou dividir a sala em grupos. Vou dividir, tem 26 pessoas, em 5 grupos. 5 grupos é melhor. E vocês vão, em grupos, analisar as imagens que eu mandei ontem e responder essas perguntinhas aí. Cria um arquivozinho no Word aí, ou pode copiar no chat mesmo e me mandar. Coloca o grupo de vocês, grupo 1, e responde. Pode responder todas as perguntas em um texto só, pode colocar questão 1 responder, questão 2 responder, questão 3 responder, do jeito que vocês acharem melhor, o que vai valer é a discussão. Bacana? Entendeu, Bárbara? Pedro? Entendi. E essas fotos aqui você mandou no grupo? Isso. Tá bom. Vou dividir aqui, 26 participantes em 5 salas. Ontem eu fiz uma reflexão muito top, tá, gente? Uma das reflexões que a gente costuma fazer. Então, já pararam pra pensar? Exatamente. Já Rapidinho. pararam pra pensar que se o Pinóquio falasse que o nariz dele cresce toda vez que ele fala a verdade, ninguém ia saber que ele tá mentindo? Eu nem entendi o que você falou. Vamos dividir a sala. Caraca! Nossa, eu entendi. Eu Entendeu? entendi. Eu entendi. A única coisa que eu paro pra pensar assim. Eu dividi, tá? É o quê? Eu não entendi. Se o Pinóquio falasse
Ricardo, Vitor. Ricardo. Ana. Ana. Você chegou agora? Não, eu saí sem querer da minha outra sala. Você consegue voltar? Não sei como é que faz. Eu também não sei. Daí eu não sei não. Deixa eu ver aqui se eu te acho aqui. Vitor, aqui. Sala 3, né? Não tem lugarzinho pra você ingressar aí, não? Tem sim, professor, achei. Ah, beleza. Ana Clara, você chegou agora ou você saiu sem querer? Ana Clara? Gabriel, Oi, você chegou agora? Ou você saiu da sala sem cheguei. querer? Eu vou te colocar em uma sala, tá? Nós dividimos a sala, Que? nós dividimos a sala em grupos. Vou te colocar em uma sala aqui. Tá. Não entendi muito bem, não. A galera te explica lá. Tá bom. Professor, eu também acabei de chegar. Ana Clara, eu te joguei na sala já. Quer dizer, eu te coloquei na sala, não? Sala 6, Ana Clara, você consegue ingressar aí. Olha aí pra você ver. Deve ter algum botãozinho que você vai se ingressar na sala. Conseguiu achar? Ana? Ana? Ricardo? Victor?
Clécio. Porra, que grupo fudido. Decleta essa porra. Ai, que picuinha, professor. Tá beleza. Hello. Professor, eu acho que seu filho tá chorando. Eu tenho certeza. Que eu acho. Tá um truvando da porrada com o outro ali. Galera, deixa eu partilhar aqui. Deixa eu se abrir a PDF. Meu demônio, já abriu. Vamos lá. Nós tivemos ótimas discussões. Não, tá chorando muito, hein? Nós tivemos ótimas discussões aí. Beleza? Alguém quer expor? Eu posso ler o que a gente colocou? É o grupo eu, Gabriel, Júlia, Vitor, Grilo e acho que só. Em áreas com mais pessoas, o desenvolvimento é menor. A pobreza é maior e tem menos infraestrutura. Enquanto em áreas com menos pessoas, há mais planejamento, portanto, a infraestrutura é melhor. Também podemos concluir que o desenvolvimento industrial traz um paradoxo. Movimenta dinheiro, porém traz muitas pessoas, gerando desigualdade social, desorganização e pobreza, finalizando em locais com maior acúmulo de capital a mais desenvolvimento, e em locais com menor acúmulo de capital a menos desenvolvimento. Foi quem que falou? Foi a Rafaela? Sim. É que não tá aparecendo aqui pra mim. Você mandou pra mim, não? No chat? Não, eu... Só Depois você manda para mim, pode ser até pelo WhatsApp para eu juntar depois e fazer um texto só. Mas eu tenho um questionamento a fazer.
Você falou que a área com maior contingente populacional é menos desenvolvida do que as áreas com menor contingente populacional. Aqui tem menos planejamento. Certo. Mas e a cidade de Urandi, na Bahia? Eu tenho um contingente populacional grande ou pequeno nessa cidade? Rafa? Mediano. Assim, eu considero mediano, porque, tipo, as pessoas não estão espalhadas, elas estão todas concentradas em um só lugar. Então, eu acho que isso influencia um pouco. Eu caí? Não, tá tudo normal. Mas eu não estou ouvindo a ela, mas... É que, tipo, as pessoas estão em um local muito concentrado, não está espalhado. Então, acho que isso influencia um pouco. Eu gostei muito da sua resposta depois dessa fala do contingente populacional. O resto, a segunda parte da resposta eu achei muito boa. Essa parte não, do contingente populacional, porque é o seguinte, as pessoas elas vão ser atraídas pelo desenvolvimento econômico. Então, a área do Meier, no Rio de Janeiro, por exemplo, é uma área de favelização do Rio de Janeiro. É uma área com contingente populacional mais intensificado, atraído pelo desenvolvimento industrial do Rio de Janeiro. Beleza? Enquanto eu tenho aqui em Urandi, na Bahia, uma área com menor indicativo de desenvolvimento. Como que eu sei como que eu analiso a imagem e consigo perceber esse indicativo de desenvolvimento? Analisa as ruas dessas cidades. Eu tenho várias ruas sem calçamento, eu tenho uma estrutura de casas, com casas pequenas, eu tenho poucos prédios, eu tenho poucas indústrias, dá para eu perceber pela imagem que a maioria aqui das construções são casas, né? Então, eu tenho uma cidade com desenvolvimento industrial muito menor. Logo, a minha infraestrutura de transporte ela é menos organizada do que de cidades com perfil de industrialização, como a cidade de Santos, em São Paulo. Cadê Santos? Gente, isso aqui não é Santos, não. Alguma coisa ficou errada. Isso é o Meia. Isso é o Meia. Cadê Santos? Você está cansado? Peraí. Alguma coisa está errada. Algo que está errado não está certo. Isso aqui é o Meia, do Rio de Janeiro. Isso aqui é o Meia, do Rio de Janeiro, não é Santos. A gente copiou uma imagem sobre a outra. Mas dá para a gente trabalhar aqui. Dá para a gente trabalhar em Buenos Aires, por exemplo. Eu tenho aqui em Buenos Aires, que é uma cidade com desenvolvimento urbano e industrial muito grande. Puxa, que vacilo que eu dei. Eu colei uma imagem em cima da outra. Repara que em Buenos Aires, que é uma cidade com desenvolvimento urbano e industrial muito grande, eu tenho nessa imagem uma infraestrutura de transporte muito mais eficiente, muito mais eficaz, muito maior, na verdade, se é eficiente ou não, vai depender do meu contingente populacional, do que a de Urandi, na Bahia, certo? Então, eu tenho uma influência direta aí no processo de desenvolvimento quanto à organização da infraestrutura do espaço. A imagem do Porto de Santos, eu não vou querer abrir o Word, não, que vai estar lá, porque vai demorar um pouquinho. A imagem de Santos era uma imagem do Porto de Santos, onde que denota uma infraestrutura de transporte, que é o mesmo caso de Jacarepaguá. Jacarepaguá é uma área mais nobre do Rio de Janeiro. O que é essas imagens aqui? Isso aqui são condomínios de luxo, né? Aqui eu tenho um aeroporto, aqui eu tenho uma avenida muito grande, eu tenho uma organização do espaço muito maior, condicionada ao desenvolvimento desse lugar. Bacana? Essa pergunta, eu acho que a gente pode analisar essa respostazinha sua a partir daí, Rafa. Mais alguém quer falar, galera? Mais alguém quer falar alguma coisa? Terminou também as perguntas. Pode falar. Só que a gente respondeu separadamente. Pode ser. Vamos lá. Como os espaços se caracterizam quanto à infraestrutura urbana? Esses diferentes espaços, como que eles vão se caracterizar? A gente colocou aqui locais, locais como Jacarepaguá e Urandi apresentam mais vegetação do que os outros.
bem como menor densidade demográfica, já que concentram menos pessoas no mesmo espaço. Já Seul, na Coreia do Sul, apresenta uma área mais desenvolvida e organizada, em contraste com uma zona favelada, que é desorganizada. Essa foi a primeira questão. Isso. A segunda. A segunda é qual a relação entre o processo de desenvolvimento industrial e a construção do espaço em si. O espaço é tudo aquilo que você observa numa determinada paisagem, dentro da perspectiva de geografia. É o ser humano, é o meio natural, é a organização desse meio cultural, né, desse meio humanizado, o espaço geográfico como um todo. Como que ele se organiza em relação ao desenvolvimento industrial? A gente colocou que os países com industrialização tardia apresentam a questão do espaço de maneira mais desorganizada. Você cortou para mim. Não, os países... Era só isso mesmo. Os países de industrialização tardia... Pode me enviar, Rafa, por gentileza. Quantos textos? Pode ser um só, pode ser 3. Vamos lá. Os países com industrialização tardia, eles vão ter um espaço mais desorganizado. Perfeito essa fala sua aí. E a última é qual? A última, você falou já? Ele deu uma cortada. Não. Qual a relação entre o desenvolvimento econômico e a formação do espaço? Locais onde o desenvolvimento econômico é maior, a formação do espaço se dá de forma paralela. A infraestrutura é maior e mais eficiente. Há locais, como em Seul, onde é possível observar o contraste entre as áreas mais e menos desenvolvidas economicamente. Pronto? A ideia de ter colocado a imagem da Coreia do Sul era vocês criarem uma perspectiva de níveis de desenvolvimento diferente a cada região. Eu coloquei Urandi, pouco desenvolvido, um lugar com desenvolvimento industrial bem pequeno, eu vou ter aquela formação espacial ali. Aí eu tenho a Argentina, São Paulo e deveria ter Santos aqui, que são cidades emergentes, com desenvolvimento urbano industrial mais tardio, onde eu tenho áreas de maior concentração de infraestrutura e uma área de favelização, de inchaço urbano, né? Eu vou ter problemas urbanos muito intensos nesses países com industrialização tardia. Nos países desenvolvidos, eu também vou ter esse contraste, só que com uma proporção muito menor do que nos países com desenvolvimento tardio, né? A favela em Seul, ela é muito menor do que as áreas de favelização, se comparada a Rio de Janeiro e São Paulo, por exemplo. Então, o desenvolvimento econômico, ele vai promover um desenvolvimento mais amplo à sua sociedade. Esse desenvolvimento, quando chegou de maneira mais no início e foi construindo esse processo de desenvolvimento. O problema da industrialização nos países emergentes é que ela aconteceu de maneira tardia e de maneira acelerada, fazendo com que o contingente populacional se deslocasse de maneira muito intensa do campo para as cidades, e a infraestrutura urbana, porque a galera mora, por exemplo, cadê aqui? Aqui, Vila 31 em Buenos Aires, né? É uma área de Buenos Aires aqui. É uma área de favelização típica, parecida com as do Brasil, por exemplo. As pessoas não moram aqui porque quer, né? Elas foram atraídas para as cidades não atendeu às necessidades das pessoas, tanto no quesito de emprego, quanto no quesito de habitação. Enfim, essas pessoas foram indo para áreas mais periféricas e fazendo construções de maneiras irregulares e sem nenhum tipo de planejamento urbano. Você analisa aqui, por exemplo, quanto à infraestrutura, olha as ruas desse lugar, né? Aí você pega a imagem de cima, olha o planejamento urbano que eu tenho aqui, as ruas, as avenidas e tal. Então, esse crescimento acelerado e intenso das cidades nos países com industrialização tardia, ele vai promover essa desorganização urbana. Aí, galera, para finalizar, se vocês, por gentileza, organizem o texto e me manda, coloca o nome de uma pessoa do grupo e me manda o texto para eu organizar isso aqui em um texto só, que a gente vai ter algum material produzido. O próximo página do nosso conteúdo é sobre a urbanização da China e da Índia. Olha só, a China e a Índia são dois países megapopulosos, com população absoluta muito grande, certo? E como que essa industrialização vai dar? Primeiro a gente fala da China.
a China, ele vai se organizar principalmente através das zonas econômicas especiais, que são áreas que o governo chinês criou a partir da década de 70 para atrair indústrias para essas regiões. Então, foram tendo concentrações urbanas muito intensas. Para vocês terem ideia, o coronavírus surgiu numa cidade chamada de Wuhan, na China. Wuhan é uma cidade de 10 milhões de habitantes, considerada uma cidade pequena na China. 10 milhões de habitantes é considerada uma cidade pequena na China. Então, as áreas de maior desenvolvimento urbano e industrial na China vão estar concentradas nessas áreas chamadas de zonas econômicas especiais, nas áreas portuárias da China, que é justamente para receber e exportar produtos, receber matéria-prima ou partes de peças que virarão produtos e serão exportados posteriormente. A Índia ainda está passando por um processo de transição, de êxodo rural muito intenso. As cidades indianas, em sua maioria, elas estão num processo de crescimento muito grande. A Índia está passando por um processo de urbanização. Lembrando que a gente está falando de uma população de mais de 1 bilhão de pessoas. Fala, Bárbara. Eu ia perguntar, tipo assim, por que na Índia tem tanta gente? Tipo, qual foi o processo, tipo, resumidamente, né? Para ter tanta gente... Uma das explicações das duas regiões é o fato de você ter condições naturais muito favoráveis a isso. Você tem áreas de planície muito intensas, você tem muitos rios, você tem áreas de fertilização muito grandes, terrenos férteis muito disponíveis nisso aí. Então, você já tinha... Se pegar a Índia e a China proporcionalmente a 100, 200 anos atrás, em relação ao resto do mundo, já eram países muito populosos. Que quando a gente tem um processo de explosão demográfica, a população do Brasil, ela mais que dobrou. Ela era em torno de 40 milhões de pessoas na década de 40 e foi para 90 na década de 70. Ela cresceu 130%. Esse percentual na China também vai acontecer. Só que lá já tinha uma população muito grande, né? Então, a explosão demográfica lá vai ser muito maior. Não fique com medo, a população tende a diminuir. Toda a população do mundo, quando passa por um processo de desenvolvimento, ela tende a frear o seu crescimento e, posteriormente, a reduzir. Tanto que a China, a partir de 2015, já abdicou, por exemplo, da política do filho único, que ele já tem no futuro, no horizonte, uma tendência de decréscimo da população. Bacana? Galera, acho que foi muito produtivo a aula. Vocês vão fazer as atividadezinhas no final do capítulo para a gente corrigir na próxima aula. Para fazer a atividade da fazenda urbana. Fazer o quê? Da fazenda urbana aqui do... olha só, é fazer chegar o projeto... e criar fazer o projeto, urbana. Apresentar para a diretora da escola. Apresentar para ela, Shine vai estar junto, tá? A fundadora do Shine Shopping tem que estar metida. É vocês que tem que fazer. Eu apoio. Eu apoio o projeto. Porque a comida da cantina, se você comer uma coxinha dessa... Olha só, eu tenho uma ideia melhor. Eu tenho uma ideia melhor sobre a destinação desses produtos. Vocês sabem que no fundo da escola a gente tem uma área de favelização, né? A gente pode distribuir... Tem o quê? Uma área de favelização no fundo da escola ali, atrás da igreja Santa Rita de Cássia. Ah, tá. Você pode distribuir esses alimentos como uma forma de impactar positivamente na estrutura social do lugar. Nossa, eu amei a ideia. Peraí, gente, rapidão. Sério? Eu comecei a fazer uns negocinhos aqui, aí, tipo, como aqui em casa não tem muito espaço, eu fiz um mini berçário para planta. Eu peguei sabe daqueles biscoitinhos de padaria? Então, eu comprei um desses, comi os biscoitinhos que estavam dentro, aí eu peguei o negocinho, a embalagem, e, tipo, se você pegar papel higiênico, molhar e colocar as sementes dentro e fechar, como lá tem, tipo, meio que... É tipo a experiência do feijãozinho no algodão. Então, elas começam a germinar e à medida que elas vão germinando, eu venho plantando nos vasinhos que eu tenho aqui em casa. Aí eu pintei os vasinhos para ficar mal bonitinho e eu também pintei o versário para ficar bonitinho. Vai dar certo, tá, galera? As vasilhinhas de danoninho também dá certo. Eu gostei bastante dessa sua ideia, só que como é que vai funcionar direitinho isso?
Não, vocês têm que criar um projeto. A gente Mas pode só que criar um como que projeto. cria o projeto? A gente tem que criar um projeto para arrecadação de comida? Não, olha Tipo, só. transformar em uma fazenda urbana. Se bem que Linhares é roça, mas... Olha só, eu acho que na escola já tem uma área de horta ali, não tem? Só que tá abandonada. Eu acho que na frente do 7º ano, lá embaixo, eu acho que tem... Eu não sei se eu estou viajando, mas parece que ali tem uma mini estação meteorológica. Eles Acho que tentaram tá fazer viajando. uma hortinha, Não, só eu que acho tipo... que tem, eu acho que tem um pluviômetro ali, eu acho que tem uma bacia de evapotranspiração. Acho que tem mesmo. Eu acho que tem uma mini estação meteorológica ali, então dá pra gente consorciar. Peraí, eu vou pegar o mini berçário. Planta. É bem pequenininho. Vocês têm aula daqui a pouco? Vocês têm aula, velho? Será? Hã? Será? Vocês não têm aula, não? Clécio, eu vou te mandar os negócios no WhatsApp, tá bom? Manda, Inai, manda que eu vou juntar e fazer um texto só. No WhatsApp. WhatsApp. Peraí que eu caí aqui. Olha, eu peguei papel higiênico, coloquei... Papel higiênico não, papel toalha. Tá aqui, eu pintei pra parecer luz estrelada. Aí eu vou colocar água, eu vou molhar o papel toalha e vou ir colocando as sementes aqui pra ir germinando. Aí dá certo até. Vai dar certo. Eu amei. Dá certo, tá? Eu já fiz. Tchau, gente. Beijo, saudade de vocês. Tchau, tchau, galera. Até a próxima aula.